Olá, tudo bem? Eu estou aqui na cidade de Tiatira e essa parte que você está vendo significa as ruínas da antiga cidade de Tiatira. E Tiatira representa a quarta fase da igreja cristã aqui na Terra. Esse período vai de 538 a 1798. Isso significa a era da apostasia, o período em que a verdade foi lançada por terra, o período em que a mentira prosperou e os cristãos foram perseguidos. Eu estou aqui para falar para você que apesar de tudo isso, ainda existe esperança. O período de Tiatira é bastante significativo, especialmente quando a gente olha as profecias do Apocalipse e também de Daniel. Olhando um pouquinho na carta que Jesus mandou à igreja em Tiatira, no capítulo 2 de Apocalipse, verso 20, está escrito assim: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Você vê que na carta Jesus menciona Jezabel, menciona prostituição, menciona apostasia, menciona uma atitude, uma situação de rebeldia. Ou seja, é um período da era cristã em que as pessoas se afastaram dos princípios da palavra de Deus. E isso que a gente acabou de ler tem a ver com o que está escrito em Daniel 7:25. Eu convido você a abrir a Bíblia comigo em Daniel capítulo 7, para a gente dar uma olhadinha no verso 25, diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Em outras palavras, a igreja seria perseguida, a igreja verdadeira seria perseguida e a igreja falsa dominaria. Apocalipse, quando fala da Jezabel, tem essa conexão direta com Daniel e também com Apocalipse 17 e ainda Apocalipse 13. Nesse texto de Daniel 7:25 diz que eles cuidariam em mudar os tempos e a lei. Você sabe, a lei de Deus tem 10 mandamentos, como está em Êxodo capítulo 20. Mas o que aconteceu? Bom, os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20 são claros, mas nós sabemos que nesse período de Tiatira, eles mexeram no 2º mandamento, no 4º mandamento e no 10º mandamento. Tiraram a mensagem e o mandamento que fala das imagens, mexeram e alteraram o mandamento que manda guardar o sábado e colocaram o domingo no lugar e dividiram o 10º mandamento em 2. Acredita nesse absurdo? Pois foi exatamente isso que aconteceu, mexendo nos princípios da palavra de Deus. Por isso que Tiatira é o período da apostasia, é o período da escuridão espiritual, é o período em que Satanás estabeleceu o seu trono, é o período em que a igreja verdadeira teve que fugir para o deserto e a igreja falsa de Apocalipse 17 assumiu o controle e dominou. Foi também o período da supremacia papal. O período em que a igreja romana assumiu o controle e sob o comando do Pontífice Máximo, então acabou perseguindo os cristãos, queimando Bíblias e destruindo pessoas sinceras e inocentes. Em Apocalipse 12, fala de uma outra mulher. Essa é a mulher pura, a mulher fiel. E você sabe que mulher em Apocalipse significa igreja, significa um movimento religioso. Aqui em Apocalipse 12, versículo 1, fala: viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E no verso 6 fala assim: a mulher fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias.
esse texto está conectado também com o mesmo período da Tiatira, ou seja, da fase de Tiatira. Porque, na verdade, Tiatira é um período que tem bastante coisas envolvidas. Inclusive, aconteceu o período da Idade Média aqui também. Ou seja, durante o período de Tiatira, Deus fez uma intervenção. Porque se Deus não fizesse uma intervenção, Satanás faria coisas piores do que fez. E a intervenção de Deus aconteceu no ano 1517. Esse foi o ano em que Deus levantou Martinho Lutero, um monge da Igreja Católica. E esse homem, usado por Deus, deu início ao movimento de reforma. Ele começou a pregar o texto bíblico como ele é. Ele começou a ensinar a justificação pela fé e começou o processo de restauração da verdade. Então, nós afirmamos nesse estudo, nesse programa, que de fato, de verdade, ainda existe esperança. Mas, para você saber mais um pouco sobre esse assunto, eu quero te fazer um convite. Vamos comigo para Roma, porque eu quero lhe mostrar em Roma alguns detalhes importantes. Então vem comigo fazer uma viagem até a cidade de Roma. Este é o Coliseu Romano. Aqui aconteceram muitas coisas impressionantes. Hoje não, hoje você vê muitas pessoas para lá e para cá, se tornou um lugar turístico. Vem gente do mundo inteiro para cá. Mas um dia, esse lugar foi palco de muita dor, de muita perseguição, muito sangue derramado e muito ódio contra a palavra de Deus, contra a Bíblia Sagrada. Nesses lugares aqui que você pode ver, cristãos foram torturados, cristãos foram lançados aos leões famintos e pessoas foram destruídas, morrendo por causa da fé. Tudo isso fez parte do período da igreja chamado Tiatira, que vai de 538 a 1517 e depois um período mais até 1798. Tudo isso tem a ver com o cumprimento da profecia de Daniel 7:25, Daniel 8, verso 12, quando diz que Satanás jogaria a verdade por terra, quando diz que os cristãos seriam perseguidos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso também aparece em Apocalipse 12, verso 6, quando mostra que a igreja verdadeira fugiu para o deserto. E ela fugiu durante 1260 dias proféticos, justamente por causa de perseguições como essas que aconteceram aqui. E você sabe, né? Essa perseguição acabou, mas num futuro bem próximo ela vai voltar. Por isso, devemos estar preparados e devemos saber que tanto naquele tempo de Tiatira, da Idade Média, quanto hoje, Deus sempre teve e continua tendo uma igreja, um povo fiel, pessoas que são capazes de dar a vida pelo Evangelho, de dar a vida pela Palavra de Deus. Então, nós estamos seguros de que na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, ainda existe esperança para mim, para você e para toda a humanidade. Diante de tudo que você ouviu até agora, diante do estudo sobre Tiatira e sobre a mensagem de que ainda existe esperança, eu pergunto, o que é que Deus espera de você e de mim? Olhando para esse Coliseu e vendo
o que aconteceu com pessoas que foram mortas e entregaram suas vidas para conseguirem manter a chama da verdade acesa, eu pergunto, o que é que passa em sua cabeça e no seu coração? Com certeza, Deus deseja que você tome uma decisão, uma atitude ao lado da palavra de Deus. Aqui no livro de Atos, capítulo 5, verso 29, está escrito: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Com certeza, pessoas fiéis preferiram obedecer a Deus e não aos homens. Por isso, perderam suas vidas. Mas aquele que perder sua vida por amor a Jesus, encontrá-la-á. Agora, aquele que tentar salvar sua vida pisando na verdade, perderá a vida eterna. Hoje, nós temos que pensar um pouco para saber o seguinte: será que essa perseguição que houve aqui é alguma coisa somente do passado? Claro que não. No futuro bem próximo, a perseguição voltará e voltará muito mais forte do que foi no passado. E eu pergunto, você estaria preparado para passar por aquilo que os nossos irmãos passaram nesse Coliseu? Sabe, amigo, você precisa hoje botar a mão na consciência e no coração e responder a seguinte pergunta: estou eu preparado para a volta de Jesus? Estou eu preparado para realmente viver com Jesus no reino dos céus? Chegou a hora de você tomar uma decisão. Chegou a hora de você tomar uma atitude de fé. Chegou a hora de você se levantar em nome do Senhor, sem medo, e entregar sua vida totalmente a Jesus. Então, venha com a gente, de dentro desse Coliseu aqui em Roma, eu te faço um apelo. E assim como Deus um dia falou ao meu coração, assim como Deus me tirou lá de dentro, eu era sacristão e agora estou aqui. Deus pode também tirar você. Deus pode também salvar você. E como diz Apocalipse 18, verso 4, a Bíblia fala: sai dela, povo meu. Nós temos que sair do erro e vir para a verdade. Temos que deixar o pecado e seguir a Jesus. Temos que abandonar o que é errado para seguir o que é certo. Mesmo que isso custe caro para a gente, não importa. Jesus pagou o preço mais alto ainda para nos dar a certeza da salvação, para nos dar a salvação. Então vale a pena ser fiel e vale a pena entregar a vida a Jesus. Você quer entregar sua vida a Jesus? Você quer nascer de novo? Você quer começar uma vida nova? Você deseja entregar sua vida totalmente ao Senhor Jesus, aquele que é o leão da tribo de Judá? Sim, eu sei que você quer, porque se você não entregar a sua vida nas mãos do leão da tribo de Judá, pode ser que um dia o maligno, aquele que anda rugindo como leão, venha devorar você. É melhor entregar a vida nas mãos daquele que é o Todo-Poderoso. É a sua decisão, não é? Então, feche os seus olhos. Eu vou orar por você e depois da oração, procure a Igreja Adventista do Sétimo Dia e diga assim: o pastor Luiz Gonçalves me fez um convite, eu aceitei, eu estou aqui, eu quero fazer parte da Igreja Adventista, eu quero fazer parte da Igreja verdadeira. Faça isso depois da oração. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por essa linda decisão, obrigado por Tua palavra, obrigado por sabermos que ainda existe esperança. Eu entrego em Tuas mãos este homem, esta mulher, esta família, esse casal e essa decisão que acabou de ser tomada. E que um dia, quando Jesus voltar, nós estejamos juntos, eu e essa pessoa estejamos juntos para sempre no Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê